Dentro da primeira parte, aí, a falsidade dos adversários, nós temos aí, número 1, os muros foram levantados. Número 2, a resposta sábia e firme de Neemias. E dentro dessa resposta sábia e firme de Neemias, nós temos aí, letra A, ele não perdeu o foco de sua missão. Letra B, de modo que não poderei descer. E letra C, que diz aí, não há tempo a perder. Vamos ver então essa primeira parte aí, a falsidade dos adversários. Então os muros foram levantados. Disse Neemias, eu tinha edificado o muro e nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais. Neemias 6:1. Então aqui os inimigos, vendo que a obra estava quase pronta e que só faltava colocar as portas, e depois que as portas fossem colocadas, seriam fechadas para eles e para todos os inimigos de Jerusalém, de Israel. Então o que aconteceu? Eles disseram, olha, a última chance que nós temos, vamos ver se nós conseguimos tirar Neemias daí, para atrapalhar, senão as portas já vão ser colocadas também. E aí será difícil para nós temos um domínio sobre este povo. Então eles tentaram aí, vamos dizer assim, a última oportunidade para desviar Neemias aí daquela grande obra. Tentavam, na verdade, era matar Neemias. E ele percebeu isso e escapou. Depois aí nós temos a resposta sábia e firme de Neemias. Então nós vimos aí a resposta de Neemias dizendo, olha, eu não vou poder descer aí não. Eu estou muito ocupado fazendo uma grande obra aqui. Não vou poder descer. E por que eu desceria? E deixaria a obra parar? Não posso fazer isso. Então nós vamos ver aí as 3 lições que nós aprendemos através dessa resposta de Neemias. A primeira aí, a letra A, diz aí, ó, ele não perdeu o foco de sua missão. Então nós recebemos aí uma missão de Deus, a salvação das almas. E nós não podemos parar isso, nós temos que continuar. Tudo que nos atrapalha deve ser deixado de lado. E nós devemos ver a importância dessa obra que nós temos a fazer para Deus. E essa obra importante não pode ser parada aí de repente por coisa nenhuma. Então nós devemos permanecer fazendo essa obra, insistir, sabendo que é uma grande obra que nós estamos fazendo para Deus. Qualquer coisa que você fizer para ganhar almas é uma grande obra que você está fazendo para Deus. Depois, na letra B, de modo que não poderei descer. Neemias 6:3. Então descer aí sempre significa fazer um acordo com inimigos, fazer alguma coisa contrária, fazer alguma coisa que vai atrapalhar, fazer a obra de Deus. Então não podemos descer. Jerusalém ficava para cima. Então sempre você vai ver, olha, lá na história que Jesus falou lá sobre o samaritano. Pode ver que as pessoas desciam de Jerusalém. E esses que desciam não fizeram nada de bom, não tiveram nada de proveito para aquela pessoa que estava ali. Aquele viajante que foi atacado por ladrões. Mas quando aparece alguém que está subindo a Jerusalém, esse que está subindo ajuda. Então ele está indo para Deus. Ele está crescendo, subindo. Então está subindo de nível, se aproximando mais de Deus. Então essa pessoa ajudou, e era um samaritano, que era considerado pecador, que era considerado como nada para os judeus. Então Jesus dá uma lição deles, porque esses que enxergam a obra de Deus, que se entregam a Deus, são os verdadeiros filhos de Deus. E esses que não fazem a obra de Deus, não têm amor em seus corações pelas pessoas, esses não entrarão. Não entra todo aquele que se arrepende de seus pecados e tem agora uma nova vida dedicada a Deus. Na letra C nós temos, não há tempo a perder. Então não percamos tempo com essas coisas. E aqui na revista nós vamos ver um comentário sobre a situação de certas denominações hoje, que aceitam em seu meio, em seu rol de ministros, pessoas que vivem em casos de homossexualidade, pessoas que estão envolvidas aí em adultério,
pessoas que estão envolvidas aí em escândalos sexuais, financeiros, igrejas aí que apoiam união de homem com homem, mulher com mulher, igrejas aí que colocam pessoas sodomitas mesmo, pessoas homossexuais mesmo para dirigir igrejas até que dizem que são igrejas dedicadas a isso. Não, o pecado é para ser combatido. As pessoas devem ser amadas, mas o pecado combatido. Nós combatemos o pecado o quê? Pregando a palavra de Deus, ensinando a verdade. Não é concordando com o pecado, não é apoiando o pecado. Não, nós amamos as pessoas, essas pessoas que estão envolvidas nessas coisas, ou nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo, nas bebidas, né? Estão envolvidas nessas coisas, nos assassinatos e tudo mais. Agora são pecadores, Deus ama os pecadores. Agora nós aborrecemos o pecado porque Deus aborrece o pecado. Então nós pregamos contra o pecado, amamos as pessoas, queremos que elas sejam livres dessas coisas. E elas serão se elas ouvirem a palavra de Deus atentamente e se entregarem ao Senhor Jesus. Então tem gente aí defendendo aborto. Como um crente vai defender aborto? A palavra de Deus, um dos mandamentos, diz: não matarás. Deus diz: olha, eu te conheci antes que te formasse no ventre da tua mãe. Então quando a pessoa já é o primeiro ato sexual que o espermatozoide fecunda o óvulo, pronto, já existe aí uma vida. Se você mata essa vida, isso é um assassinato. E a Bíblia diz: não matarás. E o que tem de crente por aí fazendo isso, evitando filhos, enquanto existem grupos por aí enchendo o mundo de gente da sua religião para dominar os países, aí os crentes estão aí evitando filhos e usando métodos que matam as crianças. Já foram fecundadas. Tomemos cuidado, muitas vezes você se diz cristão, está praticando assassinato, está lutando contra a vida. Só quem tem direito a dar a vida e tirar a vida é Deus. Tomemos cuidado com o rumo que nós estamos vendo aí algumas igrejas tomarem. Na parte 2 aí nós temos suborno e falsa profecia. Temos aí profeta a serviço do inimigo, nobres ao lado dos adversários e os falsos profetas de hoje. Então, dentro aí de profeta a serviço do inimigo, vamos ver aí, subornado pelo adversário, Semaías tudo fez para desviar a atenção de Neemias para que este não completasse a obra. Então nós vamos ver que Semaías aí queria, na verdade, que Neemias entrasse no templo, profanasse o templo. Ele queria que Neemias se comportasse como um sacerdote, como um profeta, sem ser chamado para isso. E Deus então condenaria Neemias, deixaria de apoiar Neemias. Então era uma artimanha. Então ele diz: vamos à casa de Deus, vamos lá consultar lá no meio da casa de Deus. Então Neemias não poderia aceitar isso, ele não poderia entrar no templo, porque ele não era nem sacerdote, nem levita, não era rei, então ele não poderia fazer isso. Se ele aceitasse, o próprio povo se voltaria contra ele, além de Deus, é claro. Vamos ver nobres ao lado dos adversários. Então no meio do povo havia gente de muita influência que, ao invés de ajudar Neemias, dava apoio aos inimigos dos judeus. Então havia ali líderes, pessoas de importância política, importância religiosa, que estavam ajudando os inimigos, que se correspondiam com Tobias. Então eles contavam tudo que Neemias pretendia fazer, o que estava sendo feito. Eles diziam para Tobias, que se comunicava com Sambalate. O trabalho do inimigo é assim: os demônios ficam aí sondando e vão dizer para Satanás, tudo que os crentes estão aí planejando fazer, para que Satanás então ordene aos seus demônios para que eles venham atrapalhar a obra de Deus. Por isso que é tão importante a oração em línguas. Você ora
E nem o diabo, nem os demônios, nada, ninguém entende, só Deus entende.